E aí, galera, bem-vindos de volta a mais uma análise de O Desejado de Todas as Nações. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no capítulo 27, que já começa com um título bem forte, né? Podes tornar-me limpo. Oi, pessoal, é isso aí, Dani. Um capítulo que pega fundo, né? Fala de desespero, de fé e de uma cura que, olha, vai muito além do que os olhos podem ver. Bora lá? E a gente já começa de cara com um grito que, nossa, era o som do puro terror. Impuro, impuro. Imagina só, era isso que uma pessoa com lepra era forçada a gritar para todo mundo sair de perto. Chega a arrepiar, né, Elisa? Um grito que era sinônimo de desespero, de isolamento total. A pessoa era, na prática, apagada da sociedade. Pois é, e não era só o medo da doença em si, sabe? De todas as doenças daquela época, a lepra era de longe a mais temida. E o motivo era pesado. Era vista como uma punição de Deus, algo que eles chamavam de o açoite de Deus ou até o dedo de Deus. E as regras, a lei para quem tinha lepra, nossa, era de uma crueldade sem tamanho, né? A pessoa era considerada legalmente morta. É isso, basicamente morta em vida. Exato, era um isolamento completo, pensa bem, longe da família, da comunidade, e tudo, absolutamente tudo que essa pessoa tocasse era considerado impuro. E para piorar, ainda tinha que rasgar as próprias roupas e ficar gritando aquele aviso horrível para todo mundo se afastar. É como você disse, uma sentença de morte em vida. Agora, tenta imaginar o que passava na cabeça de uma dessas pessoas. De um lado, você tem essa condenação toda, esse desespero sem fim. Só que aí, do outro lado, começam a chegar umas histórias sobre um tal de Jesus. Um cara que, diferente de todo mundo, recebia as pessoas, curava os doentes, não virava as costas para ninguém. Dá para imaginar como uma pequena faísca de esperança começou a acender ali no meio de tanta escuridão, né? E essa pequena faísca, Dani, não demorou para virar uma chama de coragem. Uma coragem, assim, impressionante. Porque esse homem, ele decidiu que precisava encontrar Jesus. E, olha, isso significava quebrar todas as regras, enfrentar o ódio da multidão, mas era a única chance que ele tinha. Nossa, a cena deve ter sido de arrepiar. Imagina, ele começa a andar na direção de Jesus e a multidão se abre, as pessoas recuando em pânico, apavoradas. Exatamente. As pessoas tentam barrar o caminho dele, mas é como se ele não visse, não ouvisse mais ninguém. O foco era um só. Naquele instante, no mundo inteiro, só existia uma pessoa para ele: Jesus. E quando ele finalmente consegue chegar aos pés de Jesus, o que ele fala, nossa, é de uma profundidade incrível. Ele não chega exigindo a cura, sabe, não grita por ajuda, ele simplesmente se coloca ali, na dependência total da vontade de Jesus, com uma fé e uma humildade que são impressionantes. Senhor, se tu quiseres, podes me limpar. É uma entrega total, né? Ele sabe do poder de Jesus, mas mesmo assim ele submete o próprio desejo à vontade dele. É muito forte isso. E a resposta de Jesus é pá! Imediata e poderosa. Ele não só fala quero, como ele faz o que ninguém faria. Ele toca no homem. E, gente, esse toque era revolucionário. Pela lei, quem tocasse num leproso ficava impuro na mesma hora. Só que o toque de Jesus é diferente. Ele não se contamina. Pelo contrário, ele purifica. A transformação ali foi instantânea. E logo depois da cura, Jesus dá umas ordens bem diretas, bem específicas para ele. Primeiro, pede o silêncio. E segundo, manda o homem ir direto se apresentar para o sacerdote. E isso era super estratégico. Primeiro, para que a autoridade oficial da época, que era o sacerdote, confirmasse a cura sem nenhuma fofoca ou boato por trás. E também para evitar aquele sensacionalismo todo que com certeza ia atrapalhar a missão principal dele. E essa ideia de testemunho já faz a ponte perfeita para a segunda história do capítulo, que é a do paralítico. E Elisa, se a cura do leproso já foi algo de outro mundo, aqui a coisa fica ainda mais séria, né? Com certeza, Daniel, porque agora o ponto não é só a cura do corpo. A gente está falando de algo muito, mas muito mais profundo, a autoridade para perdoar pecados. Exato. Esse homem, ele tinha um sofrimento duplo. O corpo dele estava ali totalmente paralisado, sem esperança nenhuma. Mas a alma dele estava ainda mais doente, sabe? Atormentada pelo peso, pela culpa dos pecados. O maior desejo dele, no fundo, não era nem só voltar a andar, era sentir o alívio de ser perdoado. E a cena que vem a seguir é
É coisa de cinema. A casa onde Jesus está ensinando está abarrotada de gente. Não cabe mais ninguém. Aí os amigos dele têm uma ideia que é ao mesmo tempo desesperada e genial. Eles sobem no telhado, abrem um buraco e descem o amigo deles de maca bem na frente de Jesus. Que baita prova de fé e de amizade, né não? Os caras literalmente moveram o telhado para levar o amigo até Jesus. E qual é a reação de Jesus? Antes de mais nada, ele olha para a dor mais profunda daquele homem. Ele não fala do corpo, dos músculos, ele vai direto na ferida da alma e diz: Filho, tenha bom ânimo, os seus pecados estão perdoados. A cura, gente, começou de dentro para fora. E essa frase, nossa, essa frase muda completamente o clima do ambiente. Porque de um lado, você tem a paz que inundou o coração daquele homem, e do outro, você tem uma fúria silenciosa fervendo no coração dos líderes religiosos que estavam ali. Para eles, o que Jesus falou não foi um alívio, foi uma ofensa, uma afronta direta. Eles nem precisaram abrir a boca, né? Nos pensamentos deles, a acusação já estava pronta. Isso é blasfêmia. Pois é, e tecnicamente eles tinham um ponto. Só Deus pode perdoar pecados. O problema é que eles não faziam ideia de quem estava bem ali na frente deles. E Jesus, que obviamente sabia o que eles estavam pensando, vira e lança uma pergunta simplesmente genial. Ele, na prática, desafia eles. E aí, o que é mais fácil? Dizer uma coisa que ninguém pode comprovar, tipo, seus pecados estão perdoados, ou dar uma ordem que precisa de um milagre visível na hora para provar que é verdade. É uma lógica irrefutável, brilhante. Ele conecta a autoridade que não se vê, a de perdoar, com o poder que todo mundo pode ver, o de curar. Uma coisa comprova a outra. E sem nem esperar eles responderem, ele se vira para o paralítico e dá a ordem que ia ser a prova final. Ele demonstra que tem o poder de perdoar, fazendo algo que só o poder de Deus pode fazer: curar o que era incurável. E a reação, gente, é imediata. O homem não apenas se levanta. O texto fala que ele dá um salto com a força e o vigor de um jovem. Para pensar, um corpo que estava praticamente se desfazendo foi, completamente restaurado num segundo. Era a prova que ninguém podia negar, bem ali na cara de todo mundo. O povo, claro, ficou maravilhado. Começaram a glorificar a Deus. A reação da multidão foi de pura admiração, de espanto. Já os fariseus, bom, eles ficaram em silêncio, derrotados pelo argumento, mas ainda mais firmes na sua incredulidade. Eles viram o mesmo milagre, mas a escolha deles foi não acreditar. E é aqui que a gente vê a conexão mais profunda entre as duas histórias, né, Elisa? Os milagres não eram só para mostrar poder. Exatamente. Eles eram como ilustrações de uma verdade muito, muito maior, que fala sobre a verdadeira doença que afeta todo mundo. O texto usa a lepra como uma metáfora perfeita para o pecado. Pensa bem, é algo que se enraiza na gente, que é mortal e que ninguém, por conta própria, tem o poder de se limpar. Então, a cura da lepra física era um sinal, apontava para o poder que Cristo tem de curar essa outra lepra, a lepra espiritual. É isso, ou seja, quando o corpo do paralítico foi restaurado, aquilo era só a prova visível de que um milagre ainda maior já tinha acontecido por dentro. A alma dele tinha sido restaurada. Exatamente. Esse é o ponto central de tudo. A cura do corpo era o testemunho do poder que realmente importa, o poder que perdoa os pecados e renova o nosso coração. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem direta para a gente pensar, que na verdade é o grande tema do capítulo todo. Depois de ver essas duas curas, fica a questão: o que, no fim das contas, precisa de mais cura? O nosso corpo, com as dores que ele tem, ou a nossa alma, com o peso da culpa? Nossa, uma ótima pergunta para a gente fechar, hein? Bom, pessoal, por hoje é isso. Chegamos ao fim de mais essa análise. Queria agradecer demais a companhia de todo mundo nessa jornada. É isso aí, gente. E lembrando sempre, isso aqui é só um resumo. O material completo tem uma profundidade muito maior para quem quiser mergulhar de cabeça. A gente se vê na próxima. Se esse resumo do capítulo de hoje facilitou sua vida, que tal nos ajudar a continuar? Seja um apoiador. O link está na descrição.